A paz de Cristo para todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma sequência de aulas no canal Denis Pereira. Aulas da IBD para as classes de jovens, juvenis, adolescentes e adultos. A partir de agora, todos os domingos, à 1 da tarde, as aulas começam a ser liberadas aqui no canal. Este canal é bênção para você, então, por favor, compartilhe os nossos vídeos, ative o sino de notificações e, claro, se você não é inscrito ainda, corre se inscrever. Clica aí no inscreva-se, isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho. Ative o sino de notificações, comente os vídeos, diga o que você está achando do nosso trabalho e também de onde você assiste as nossas aulas. Aqui no canal também eu quero avisar que eu estou retomando o quadro Fala Denão. Denão é meu apelido, atuo há mais de 20 anos com jovens e adolescentes na igreja, palestrando, pregando principalmente, mas também liderando. Então, eu pego toda essa experiência e transformo em vídeos, respondendo a perguntas, conversando com a liderança. Também temos vídeos para a liderança. Então, conheça o nosso trabalho, conheça o nosso canal e nos ajude a crescer. Quanto mais o canal crescer, mais nós alcançaremos pessoas por todos os lugares, com a palavra de Deus, de uma maneira bíblica, alegre e dinâmica. Ajude-nos a crescer. Bora para a aula! Muito bem, chegando com a lição de adultos, a unidade da raça humana. O texto áureo: não temos nós todos o mesmo Pai, não nos criou o mesmo Deus, porque seremos desleais um para com os outros, profanando o conceito de nossos pais. Apesar de muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Eu quero lembrar que aqui em cima vai aparecer um link, ou aqui embaixo. E eu vou colocar na descrição e nos comentários também, aqui embaixo, de um vídeo que eu gravei falando sobre liderança de jovens, como atrair os jovens para o culto de jovens e como organizar, preparar o culto de jovens. Se você não é líder, envia para os líderes de sua igreja. Se você é líder, aproveite. Se você é pastor, dirigente também, assista, vale muito a pena. E deixe aí no seu comentário os temas, sugestões e títulos para próximos vídeos nossos no nosso quadro Fala de Não. A leitura bíblica em classe está em Atos 17, do 22 ao 28. O objetivo geral dessa lição é esclarecer que toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Logo, então, nós somos descendentes, todos nós, de Adão e Eva. Na aula de hoje, estudaremos a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, Adão e Eva. Tá? A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito, também chamado de segundo ou de último Adão, todos, sem exceção, podem ser salvos e reconciliados com Deus. Tá? Então, é uma unidade da raça humana. Todos caímos e pecamos em Adão. Todos os que creem são salvos em Cristo Jesus. No jardim, um estragou tudo. No outro jardim, o outro consertou tudo. Ok? No jardim, eu ia falar a palavra que deixa para lá. O erro que um fez atingiu a todos os homens. No outro jardim, o que Jesus fez está disponível para todos os que creem. O pecado passou a todos através de Adão, sem distinção. A graça está disponível a todos por meio de Cristo, a todos que creem. A única coisa, é preciso crer. Então, tanto cair quanto se levantar é uma escolha. O detalhe é que para se levantar, tudo que precisava ser feito para esta restauração foi feita através de Cristo. O homem só precisa crer. Efésios 2,8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tópico 1, a unidade racial do ser
humano. Neste tópico, veremos os seguintes assuntos: a origem divina do homem e sua unidade racional e psicológica. Tá? A origem divina do ser humano. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Portanto, o aparecimento do ser humano se deve a um ato criativo do Deus Todo-Poderoso e não à evolução. E vale lembrar que a teoria da evolução é tudo isso mesmo, a teoria da evolução. Hoje existem muitas pessoas que defendem e também há muitas pessoas que atacam, não é? Que desconstroem essa teoria. Há uma discussão, inclusive, que já que se ensina a teoria do evolucionismo, deveria se ensinar a doutrina que eles chamariam de teoria do criacionismo e crer em que quiserem acreditar. Mas isso é uma outra discussão. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provêm de um único tronco genético, Adão e Eva. Logo, existe apenas uma raça humana. Tá? Então, o único ser humano que Deus criou foi o ser humano. O que está faltando em nós é ser humano. O que falta em nós, inclusive como cristãos, não é santidade, é humanidade. A humanização na igreja, a humanização com os vizinhos, a humanização da medicina, a humanização das forças militares. Quando nós nos olharmos uns aos outros como irmãos, como todos nós, como seres humanos, independente de cor de pele, de religião, de sexualidade, enfim. Então nós nos respeitaremos mais e, de fato, não é? Essa diversidade que tanto pregam, não é? Ela, na verdade, foi Deus que criou tudo isso. Ele criou um ser humano para viverem todos como irmãos. Na realidade, o pecado estragou tudo isso. Então, biblicamente falando, essa luta por respeito entre os seres humanos, ela é inútil. Nunca o mundo estará livre, infelizmente, de atitudes violentas, e eu quero usar aqui uma palavra, de atitudes desprezíveis, como é o racismo, não é? Mas, na verdade, quem pratica o racismo que é o doente, não é? Quem pratica o racismo que é o sem noção da história. Mas por que isso acontece? Porque o pecado está impregnado no homem, não há nada de bom no ser humano, então não dá para esperar atitudes de bondade de quem está cheio de maldade. A unidade psicológica do ser humano. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Enfim, todos os homens têm uma herança psicológica e emocional comum. As reações podem ser diversas, dependendo da educação, cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. Então, o brasileiro chora, o japonês chora, o irlandês chora, né? O alemão fica bravo, o japonês fica bravo, o português fica bravo. Então, psicologicamente, nós temos uma base comum, tá certo? Muito bem. Interessante. Tópico 2. A unidade linguística original da humanidade. Né? Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos, desde Adão até Noé, veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. A língua original da humanidade. A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão. Não é? Então, já imaginou se um cavalo pudesse falar? O que será que ele diria quando alguém colocasse uma carga sobre ele? O que um passarinho diria quando alguém o prendesse na gaiola? O que diria? O que uma baleia diria? Ou um tubarão ao ser atacado por pescadores em alto mar? Não é? O que eles diriam? Enfim. Então, esse atributo Deus só comunicou ao ser humano. Para o ser humano se comunicar entre si e também para o ser humano se comunicar com Deus. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível.
Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais a compreender o Criador. Então, aquilo que Deus estava cobrando de Adão em Gênesis 3 tinha ficado muito claro, porque Deus havia conversado, Deus havia dialogado. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos, até Noé, não era o hebraico, não é? Então, que língua era? Eu não sei. Se algum professor aí souber, coloca nos comentários. A língua falada antes de Noé. Isso mesmo, até Noé, antes de Noé. A confusão linguística em Babel. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Sinear e ali tentaram criar um estado secular e ateu, para contrariar frontalmente os mandamentos divinos quanto ao povoamento da terra. Então a ideia é, povoe a terra. Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, provocando uma enérgica intervenção divina, a fim de que os homens não prosseguissem nesse intento maligno. O Senhor confundiu-lhes a língua e dispersou-os por toda a terra. Eu me lembrei no fato agora, que lá em Atos 2 o que estava acontecendo, ou melhor, em Atos 2 não, em Atos a partir do capítulo 8, o que estava acontecendo era exatamente isso. A ordem em Atos 1 e 8. Recebereis poder e ser-me-eis testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja ficou confinada ali em Jerusalém. Então em Atos 2 desencadeia-se uma perseguição estabelecida por Nero, que incendia Roma e culpa que incendia Jerusalém, culpa os judeus. E o que vai acontecer? Os judeus são dispersos. E por onde eles são dispersos, eles cumprem o propósito. Aqui em Babel, qual era o propósito? Povoar a terra, não é? Gerando filhos e se espalhando pela terra. Aqui era gerando filhos espirituais para Deus, pregando o evangelho, anunciando o evangelho por toda parte. Indício da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico comparativo, que todos eles provieram de um tronco linguístico comum. O julgamento de Deus logo manifestou as ilusões, não é, que eles tinham ali na sua cabeça. Para demonstrar que a unidade humana era superficial sem Deus, ele introduziu confusão de som na língua humana. Imediatamente estabeleceu-se o caos. O grande projeto foi abandonado e a sociedade unida, mas sem temor de Deus, foi despedaçada em segmentos confusos. Em hebraico, um jogo de palavras no versículo 9 é pungente. Babel significa confusão e a diversidade de línguas resultou em balbúcios ou fala ininteligível. Então, eles ali no seu intento acabaram ficando todos confusos porque a língua que eles passaram a falar ninguém entendia. Muito bem. Em Cristo somos todos um. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão, quanto ao pecado e também quanto à redenção. Afirma o apóstolo Paulo que, através de um só homem, o pecado foi introduzido no mundo. Romanos 5:12. E conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais. Isso aqui nos leva a pensar, não é? Que muitas vezes o erro de um pode alcançar muita gente. Porque ele é o Pai, o representante de todos nós, todos os seres humanos. Então todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, já que Adão é o nosso representante, quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão errou, todos nós pecamos. Romanos 5:12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também foi legada a todos os seres humanos a morte, né? Porquanto todos pecaram. Todos pecaram, não é? E vale lembrar que se não fosse assim, um ia se achar melhor do que o outro. Então a graça faz o quê? Ela encerra todos debaixo do pecado para que todos se tornem carentes do amor de Deus, da sua misericórdia, de sua salvação, para que ninguém olhe para o outro. Então não adianta olhar para trás e falar assim, ei Adão, você também dá licença. Não. Tanto eu sou tão pecador quanto Adão. Não tem nada de diferente nisso. As consequências universais do pecado de Adão.
A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a quebra da sua perfeita comunhão com Deus. Essa é a maior de todas as consequências. Davi, quando percebe que está perdendo a comunhão com Deus, ele ora, Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito e não me tires da sua presença. E ele exclama dizendo, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então, o pecado, ele rompe a comunhão com Deus. Comunhão, comungar, tem a ver com companheirismo. Comunhão é viver próximo, andar próximo, tem a ver com relacionamento. É muito estranho pessoas que dizem ter relacionamento com Deus, mas que propositalmente, premeditadamente, não querem abandonar a prática do pecado e querem ter comunhão com Deus, sendo que o primeiro sinal de que Adão havia pecado foi o rompimento da sua comunhão com Deus. E todo que nele tem essa esperança, 1 João 3,3, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem tampouco o conheceu. Olha o versículo 8. Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Não é que não peca, não se dedica à prática do pecado. Ok? Porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Então, quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele se enche do Espírito, pratica a palavra de Deus, lava-se a si mesmo com a palavra de Deus e eventualmente peca porque o pecado está em nós. Mas a nossa vida agora, ela segue na direção da santidade e não mais na direção da impureza. 1 Tessalonicenses capítulo 4, Deus não vos chamou para impureza, mas para santificação. Deus não vos chamou para imoralidade, mas para santificação. Essa é a diferença. No caminho da santificação, eu peco, eu erro, mas eu estou no caminho da santificação. Quem vive na prática do pecado é quem não vive no caminho da santificação. Ele continua na prática do pecado de forma proposital, sem se incomodar, sem em nenhum momento pensar, se arrepender, chorar pelos seus pecados. Então, não tem comunhão com Deus. Eu acabei de ministrar e gravar aqui a aula falando de Jesus Cristo. Tem um Jesus aí que muitos estão anunciando e que muitos estão indo atrás, que é um Jesus que aceita uma vida pecaminosa na boa, velho. Que não tem problema. Que esse Jesus é amor, gente. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Ele morrer na cruz por causa dos nossos pecados e nós continuarmos vivendo uma vida de pecado. Isso não faz sentido, gente. Então, para que ele morreu? Ele morreu à toa? Não, ele morreu para nos resgatar do poder, da maldição, da condenação, da escravidão do pecado. E neste caminho, nós ainda pecamos, mas indo em direção a ele, indo em direção à sua palavra, nos afastando do pecado e chorando humilhados e arrependidos quando pecamos. Então, a quebra da comunhão trouxe morte espiritual e física. Morte é o que é? Afastamento, separação. O homem se viu separado de Deus. Ele vai falar de morte física aqui também, não é? Em Jesus Cristo, segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o último Adão. Através de sua morte, ele venceu a morte.
Jesus matou a morte da morte, resgatando-nos completamente do pecado. Hoje, por conseguinte, o nosso elo com todas as famílias de Adão não se dá apenas em termos genéticos ou linguísticos, mas de igual modo pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nele, os que receberam a fé constituem uma única família, a família dos santos. Então, através de Cristo, nós estamos agora ligados a Deus por causa da redenção que Ele nos ofereceu. Em Jesus Cristo, nossa comunhão uns com os outros torna-se ainda mais forte. Na igreja, todos somos um, formando um só corpo, o corpo de Cristo. Aleluia! Em Adão nós somos separados de Deus. Em Cristo nós fomos unidos a Ele. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Não perca, todo domingo a partir da 1h nós estaremos liberando as aulas aqui no YouTube. A próxima aula, a sexualidade humana. Tema muito bom. Até lá. Deus abençoe sua família, seus negócios, os seus alunos. Uma boa semana. Deus abençoe.